Como eu falei no último vídeo, eu disse que ia falar um pouco sobre o isolamento, sobre o lockdown. Tem essa notícia aqui da CNN, a gente sabe que CNN tende um pouquinho para a esquerda, né, um pouquinho bastante. A notícia é de 11 de agosto de 2020, ou seja, 2 dias atrás. E aqui ela fala que Espírito Santo detecta anticorpo para a Covid-19 em amostra de 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. O carnaval foi no final de fevereiro. Aqui está escrito que a notícia foi atualizada. Não sei se isso significa que ela foi editada. Mas aqui fala que a investigação da Vigilância de Saúde do Estado do Espírito Santo identificaram a presença de anticorpo para o novo coronavírus numa amostra de sangue coletada no dia 11 de fevereiro. O caso foi anunciado em coletiva de imprensa na manhã do dia 11 agora. Então foram 6 meses entre a data que o sangue foi coletado e a data da coletiva de imprensa. Aqui embaixo a gente tem o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, falando: nós identificamos em uma amostra biológica datada de 11 de fevereiro os anticorpos para Covid-19 na amostra de um paciente que doou sangue para Emóis, não sei se é assim que fala o nome do município de Guarapari, que não viajou para o exterior e que apresentou sintomas respiratórios um mês antes da doação de sangue, estando assintomático nos últimos 14 dias antes da doação. Isso significa que esse paciente pode ter tido o Covid em dezembro, certo? Porque um mês antes da doação, a doação foi 11 de fevereiro, um mês antes, 11 de janeiro. Né? A gente sabe que demora um tempo para você ter os sintomas, então ele pode ter tido os sintomas, ele pode ter pego o vírus no final de dezembro. A gente teve o governador, o prefeito, tanto de São Paulo quanto do Rio, defendendo o carnaval, que é uma maravilha. Agora a gente vê que o vírus já estava aqui, naquela época. A gente vê aqui... eu tinha visto notícias de que esse caso foi pela data de 11 de fevereiro, de 2 a 3 semanas antes do primeiro caso ter sido detectado, entre aspas, no Brasil. Não é a primeira notícia que eu vejo falando disso, que o caso foi detectado antes do carnaval. Aí veio o carnaval para espalhar de vez, claro, só que na época não tinha tanto alarde em relação a isso, então muita gente deve ter sido diagnosticado, como eu estava falando no último vídeo, com gripe, com algum resfriado, com alguma virose leve, e passou batido, né? Não foi feito teste nem nada. Eu mesmo, acho que o meu único atestado médico esse ano foi mais ou menos em fevereiro. Eu não queria ter pego atestado, então eu fui trabalhar depois de ter ido no médico de qualquer jeito. Mas o médico falou: é só uma virose que está acontecendo por aqui. E talvez tenha sido só uma virose, talvez não, né? Mas a gente já vê que o fechamento, se era para ter acontecido, devia ter acontecido um mês e meio, 2 antes do que os prefeitos, governadores queriam, né? A gente tem aqui o boletim epidemiológico que eu mostrei ontem, né? Tava lá, deixa eu vir aqui para os estados. Mostrando aqui, estado de São Paulo, ganhando de todo mundo, claro, a diferença de população do estado de São Paulo para o resto dos estados é incrivelmente grande. A gente tem aqui o segundo estado com mais casos, é a Bahia. O que a gente vê em comum, deixa eu ver se tem número de casos totais. Não tem número de casos totais. Tá. O que a gente vê aqui é que os que mais subiram, que são os 10 que mais subiram,
são justamente os que fizeram o isolamento. Isso daqui é o boletim epidemiológico especial 25, né, da semana 31 da semana epidemiológica 31, que eu mostrei no último vídeo também. Aqui, abriu agora. Esse daqui é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que mostra, que eu vou colocar por estado, as infecções, né, os casos confirmados nesse lado aqui. Tem um monte de linha aqui, então fica meio difícil de identificar, mas a gente vê aqui, ó, a linha que mais subiu no início, né, que subiu dá uma quase linha reta, né, foi Nova York, depois a gente tem aqui Illinois, que foram justamente os estados que fizeram o lockdown. Que a gente vê que claramente não deu certo. Agora, depois de quase 180 dias, né, aqui 150, 160 dias, a gente vê que a Flórida subiu bastante e que a Califórnia, esse aqui de baixo, tem um aqui no meio que eu não estou conseguindo pegar, o Texas, isso. Flórida, Texas e Califórnia. A Califórnia, ela fez o isolamento, tanto que você vê uma curva bem mais vertical aqui no início dela. Eu veria, pelo menos, se eu diminuir todos aqui. E depois ela deu uma... Aqui, tá vendo? Essa curva muito grande. Aqui foi quando eles começaram a abrir de novo, aqui no 70, mais ou menos. E eles continuaram subindo, né? Não subiram numa taxa muito alarmante comparado no início, mas continuaram subindo. Califórnia é um dos estados mais autoritários em relação ao lockdown, né? Não autoritário igual Nova York, que Nova York foi uma catástrofe, com o governador colocando pessoas doentes em casas de repouso, mas o que tudo indica e o que as pessoas falam é que Nova York, por causa do caos que foi, eles conseguiram atingir a imunidade de rebanho, quando a maior parte, pelo menos 20% da população já tem os anticorpos e não transfere para as outras pessoas. Eu tinha falado do caso do Texas também, né, que começou a subir muito nos últimos dias. Aqui a gente vê esse pico que teve aqui. Ele subiu bastante no início, né? Não igual Nova York, né? Ele deu estava menos vertical. E ele teve uma rápida subida aqui também, que foi mais ou menos na época, faz um mês aqui, 2 meses. Que tem muita gente falando que aqui essa subida mostra a segunda onda. Mas o que tudo indica é que ainda é a primeira onda no Texas, isso daqui. Né, 229 mil casos confirmados. Ainda é a primeira onda que está acontecendo no Texas, enquanto em Nova York, se acontecer outro pico de casos, aí sim vai ser uma segunda onda. A gente vê que aqui eles atingiram a imunidade de rebanho, né, uns 3 meses atrás, e depois eles achataram a curva, né? Porque as pessoas já não estavam mais sendo infectadas praticamente. Aqui sim, se houver um segundo pico, é uma segunda contaminação. É uma segunda onda de contaminações. E a gente vê justamente que o que aconteceu nos Estados Unidos os estados que praticaram o lockdown, os estados que mais fizeram políticas de restrição, foram os mais infectados. Eu estava ouvindo um jornal americano, eu não vou lembrar exatamente se é South Dakota, eu acho, que aqui, ó, eles não chegaram nem a 10 mil casos. Né, isso daqui seria 2 semanas atrás. E eles não têm nem 10 mil casos porque eles não fizeram lockdown. Né, eles não fecharam. Então, a gente já vê que essa história de lockdown que nunca foi confirmada, é a primeira vez na história da humanidade que a gente coloca as pessoas saudáveis
em casa, em vez de colocar as pessoas doentes nos hospitais, a gente vê que o lockdown não é uma coisa que funciona direito, né? A gente teve uma notícia que está muito difícil de achar agora, há uns 3 meses atrás, o governador de Nova York falando que 66% dos casos de Covid, dos casos que vieram a óbito, se eu não me engano, foram pessoas que obtiveram o vírus em casa. E teve mais 17%, 18%, foram pessoas que adquiriram o vírus em casas de repouso. Então, 5 a cada 6 pessoas adquiriram o vírus ou em casa ou em casas de repouso, né? E não na rua. Então, a gente vê que aqui, números dos Estados Unidos, o Brasil não é Estados Unidos, eu entendo. Essa daqui é a efetividade de máscara, que eu vou trazer daqui a pouco. Aqui, eu vou ter que dar um F5 na página, né? Porque quando fica muito tempo sem mexer nela, ela trava. Aqui é o susanalítico.saude.gov.br, que é o site do governo, que mostra justamente o número de casos novos, acho que é no último dia, esse daqui, né, de ontem. Não, dia 12, é ontem, no dia 13. Casos acumulados por 100 mil habitantes. Ontem eu falei de casos por milhão, mas você precisa de uma métrica, né? 1 milhão, 100 mil. Tem cidades que não passam de 100 mil habitantes, então não faz sentido você ter casos por milhão. A cidade que eu moro tem entre 600 e 700 mil habitantes. Aqui a gente começa a ver que, aqui mais ou menos no início de agosto, o polinômio de terceiro grau, que é justamente a curva, estava em 43. E ontem ela estava em 42. Isso significa uma diminuição no número de casos de infecção, de pessoas infectadas pelo vírus. Aqui o da esquerda, que eu estou cobrindo um pouco, número de casos identificados, e na direita o número de óbitos identificados. Se a gente ver aqui, no meio de julho, a gente tem um polinômio de primeiro grau de 1,09. E ontem a gente tinha um polinômio de 927. Na verdade é 0,927, né? Porque aqui tem o K atrás, que significa 1000. A gente vê que a quantidade de pessoas morrendo, vindo a óbito, já está diminuindo. Justamente porque as principais cidades do país, né, as capitais, já tiveram seu pico, já passaram pelo seu pico e já estão diminuindo, né? Quem tinha que vir a óbito, quem tinha que falecer, não é uma palavra boa, quem infelizmente viria a falecer pelo vírus, já aconteceu. Que o número de novos óbitos é de 1.175, né? Se eu puxar para trás alguns dias, a gente vê que teve um dia que foi 1.590. Então a gente vê realmente que está caindo. E indo em relação à parte do isolamento, do fechamento, isolamento não é certo falar, né? Seria mais fechamento, porque a gente teve prefeitos soldando porta de comércio para os comércios não abrirem. A gente vê aqui, pegando o estado de São Paulo, que apesar da curva continuar ascendente, no estado, o número de mortes já está descendente. Certo? Como eu falei no vídeo de ontem, a gente tem esses dias mais baixos aqui, que são domingos, né? Aí que são casos que são confirmados na segunda ou terça-feira. Então a gente vê que aqui no estado que teve o lockdown, foi o estado mais afetado, a curva de novos casos continua subindo e a curva de novos óbitos continua descendo. Justamente porque a gente vê que as pessoas estão tendo a reabertura, então as pessoas estão se infectando, mas as pessoas dos grupos de risco não estão
não estão voltando a trabalhar. Eu tenho alguns amigos que são do grupo de risco que continuam trabalhando em casa, eu mesmo estou trabalhando de casa. E por isso as pessoas saem de casa, se infectam, se curam e não transmitem para as outras pessoas, né? Para as pessoas que poderiam vir a óbito. Por isso a gente está vendo a curva descendente aqui. Se eu pegar, por exemplo, a gente tem o estado do Mato Grosso do Sul, eu acho, Mato Grosso do Sul MS, que não fez o lockdown. Não está descendo aqui? Ah, não, tá devagar só. Onde acho? Seleciona todos, confirma. Tem que esperar atualizar. MS, Mato Grosso do Sul. Então, primeiro eu tenho que desselecionar tudo. Certo, e agora eu seleciono só o MS. Se a gente pegar Mato Grosso do Sul, que não teve o lockdown, a gente vê que o número de pessoas contaminadas, o número de casos confirmados, em um dia foi no máximo 1.500. Certo? Coisa que a gente não está vendo agora. Coisa que a gente não viu, por exemplo, nos outros estados. A gente vê que aqui, ó, casos acumulados por 100 mil habitantes, está em 1.200 casos por 100 mil habitantes. Só que justamente por serem pessoas mais idosas, a gente vê que o número de óbitos está subindo. Porque normalmente pessoas mais jovens vão atrás dos locais onde eles têm mais oportunidades de emprego, o que é, no caso do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente vê ali o número de casos por 100 mil em São Paulo em 1.427. São 221 casos a mais do que no Mato Grosso do Sul. Eu vou aproveitar que está aqui, pegar o número de óbitos por 100 mil habitantes, é de 56 em São Paulo. Se a gente vier para o Brasil, a gente vê que o Brasil tem uma média maior do que São Paulo, justamente porque a gente tem os outros estados, mas o caso de óbitos é menor que o caso de São Paulo, justamente porque as pessoas se infectavam, iam para casa, infectavam seus familiares do grupo de risco, e essas pessoas acabavam vindo, infelizmente, a falecer, o que leva o número de óbitos em São Paulo a estar mais alto. O outro estado que eu tinha falado tinha sido a Bahia, né? Se eu trazer aqui para a Bahia, a gente vê que teve um pico aqui de 8.800 casos, mas o número de óbitos deles também está baixo. Mas o número de casos deles estão altos, né? Maior que o do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Se a gente pegar Minas Gerais, que foi um estado que fez o fechamento no início, e depois o governador falou que dependia dos prefeitos, então a maioria dos prefeitos simplesmente abriu. A gente vê que ele tem metade do número de casos por 100 mil habitantes que o Brasil e pouco mais da metade em relação a São Paulo. E o número de óbitos é 1/3 em relação a São Paulo e pouco mais de 1/3 em relação ao Brasil. E a gente vê que justamente o que aconteceu em Minas Gerais foi que eles fecharam no início, arrumaram o sistema de saúde e abriram. Diferente justamente do que aconteceu em São Paulo, que eles fecharam, não arrumaram o sistema de saúde, gastaram milhões, né? A gente está vendo agora a Polícia Federal prendendo pessoas, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, também em alguns outros estados. Mas, como eu falei, eles não arrumaram o sistema de saúde e mantiveram o isolamento, né? E mantiveram o fechamento do comércio, o que fez com que chegasse aqueles números absurdos. Eu falei bastante do Rio de Janeiro, deixa eu ver aqui no boletim.
fica difícil de ver aqui, né, do tamanho que estava. Minas Gerais, Santa Catarina também teve um pico aqui nas últimas 2, 3 semanas. Vamos então para Santa Catarina e Goiás. Goiás é outro estado que fez fechamento, né, que o governador rompeu com o presidente no meio da pandemia. Então eu falei Santa Catarina. Esperar o site atualizar aqui atrás. Beleza? Então vamos para Santa Catarina. Santa Catarina, a gente vê, foi um estado que fez lockdown, que o governador tomou muitas ações autoritárias, muitas ações realmente de ditador, que a gente vê que a curva não está caindo, a curva só está subindo, tanto de novos casos quanto de óbitos. Apesar dos óbitos deles estar baixo, a curva deles continua subindo. Então isso significa que a gente consegue ver que o isolamento para eles que não estão fazendo a reabertura, não está funcionando. Claramente não está funcionando. O fechamento só piorou para eles. O casos por 100 mil habitantes está em um dos maiores do país. O outro que eu tinha falado tinha sido Goiás, que o governador rompeu com o presidente. Tá aqui Goiás. Eu vou para o Espírito Santo depois, que é um dos casos, que é o caso que a gente viu lá na notícia, né? A gente vê também que Goiás e a parte centro-oeste e a parte norte é um caso um pouco mais diferente, porque as cidades são mais isoladas do que, por exemplo, em São Paulo, né, que a região metropolitana de São Paulo tem 23 cidades, se eu não me engano, mas a gente vê que a curva ainda está subindo muito lá. Essa curva aqui, ela parece estar no mesmo grau, né, 39 pontos. Ela subiu, mas não subiu tanto como aqui, que foi de 1,47 para 2,42. A curva de infectados está subindo muito, mas a curva de óbitos está ficando mais ou menos no mesmo tanto. Isso significa que a população está sendo infectada, o que é o normal, né? Todo mundo vai ser infectado, ou pelo menos metade da população. Pelo menos, significa que é de 50% para cima, pelo que os números indicam. Mas o número de óbitos permanece mais ou menos o mesmo, né, ao longo do último mês. O que é o que a gente tem que ver, é o que deveria estar acontecendo, né? A população mais idosa fica em casa e a população do grupo de risco, não necessariamente idoso, apesar do maior grupo de risco, independente de doença, ser a população idosa, a gente vê que a população mais jovem deveria estar na rua pegando o vírus e não passando para a população mais velha. Eu estava fazendo os cálculos outro dia ontem, quando eu gravei o vídeo anterior, e nele estava os cálculos que eu estava fazendo. Uma pessoa de 25 anos, tenho mais chance de ter um acidente de carro indo daqui, da onde eu moro, até a casa do meu amigo, onde eu vou uma vez cada 2 semanas, onde eu ia, né, antes do fechamento aqui no estado. Eu tenho mais chance de sofrer um acidente de carro indo até a casa dele do que de ter complicações pegando esse vírus. Ontem eu recebi a notícia de que a empresa planeja continuar, né, com home office, porque aparentemente a produção dos funcionários aumentou em casa. A minha eu acho que diminuiu, mas em geral parece que aumentou entre todas as unidades. O que eu queria ver também é o Distrito Federal, porque o Distrito Federal foi muito afetado no início. Aperta aqui, volta, isso, Distrito Federal, ok, né? O Distrito Federal é o que deixa a curva, é o que leva os casos do Brasil lá para cima, porque eles têm
quase 3 vezes o número de contaminados por 100 mil habitantes, e eles têm quase 20% a mais de 25, 24%, 24% a mais de número de óbitos por 100 mil habitantes. A gente vê que o número de pessoas infectadas está diminuindo, né, que pelo polinômio está em 1,83 até ontem, e ele chegou num pico de 1,99. Apesar de que o número de óbitos permanece o mesmo, dando uma leve subida. Apesar que a gente sabe que quando a pessoa é infectada, tem um atraso entre o número de pessoas infectadas e o número de óbitos. Então, provavelmente, como a gente vê aqui que o número de pessoas infectadas está caindo, nas próximas 2 semanas a gente deve ver um número de óbitos no Distrito Federal também caindo. Certo? Se a gente vier para o estado de São Paulo, aqui, estado de São Paulo, a gente vê que... Acho que eu não apertei no estado de São Paulo. Tá no estado de São Paulo. A curva aqui, 10.035 ontem, 10,35 ontem, e um mês atrás, que seria mais ou menos aqui, estava em 7,78 até 8 ali. A gente não tem como saber exatamente onde que está aqui. Deixa eu ver, dia 10, 11, 12, então seria esse daqui. 8,02. A curva, ela subiu em relação a um mês atrás, mas se a gente pegar em relação ao início do mês... Opa! Não era apertado ali. Você aperta, dá todo esse negócio no site. A curva deu uma subida e agora ela está achatando no estado de São Paulo. E a curva de óbitos, ela está diminuindo. A gente vê que chegou aqui a 264, tinha um 267 aqui em algum lugar. A gente vê que ontem dá 241. Então a gente vê que justamente, como eu falei, o estado de São Paulo tem as pessoas mais jovens, né, por causa de que é o polo industrial, então as pessoas vêm para cá para trabalhar. Mas aí a gente chega a outra medida que eu admito que eu sigo apenas parcialmente. Antes disso, antes da gente ir para as máscaras que eu falei que ia falar, vamos aqui para a cidade de São Paulo. São Paulo, capital. Foi? A gente vê justamente que a curva 2,33, 2,37 um mês atrás. Há um mês atrás a curva já estava descendente. E a gente vê que a curva de óbitos na cidade de São Paulo, ela vem caindo desde o início de junho, né? Apesar da cidade de São Paulo estar bem acima do que a gente viu em outros estados e no estado de São Paulo em si, a cidade de São Paulo, que praticamente poderia ser considerado um estado, né? Tem a população de alguns países europeus. Se a gente pegar aqui uma cidade aleatória, eu não consigo pensar numa cidade aleatória agora. Tietê, eu não sei se é assim que se escreve. Eu não sei se tem acento em Tietê. Tietê, tem o caso do rio Tietê lá, né, que nasce nessa cidade. A gente vê justamente que a curva está começando a subir agora. A curva de casos. Mas a curva de óbitos, a gente vê por ter tido poucos óbitos lá, ela deu uma subida e começou a achatar. A Tietê, eu tenho família lá, é uma cidade que, pelo menos a minha família que eu tenho lá, já são pessoas com mais idade. Né? As pessoas que eu vejo na rua quando eu vou visitar lá são pessoas de mais idade também, pelo menos comparados a mim. Né? Outro lugar onde eu também tenho família. Opa, eu tinha que ter apertado na cidade.
Vinhedo, né? Deixa eu abrir aqui. 45 milhões, não. 78 mil habitantes, está um pouco acima do número de casos por 100 mil habitantes do estado do país. A curva está subindo, tá mais ou menos igual, se a gente parar para ver aqui ela começou a subir, ela deu uma subida aqui no início, né? No início de março, aí ela caiu e ela começou a subir de novo e tem subido constantemente. Mas a gente vê também que o número de óbitos ele deu uma subida, né? Por causa desses primeiros casos e ele já achatou, né? Isso aqui quando ele começou a dar achatada foi justamente quando o estado de São Paulo começou a reabrir. Eu quero, agora que eu comecei a falar de locais onde eu tenho família, eu quero ver o estado do Rio de Janeiro, que eu tenho família também no Rio. Então, deixa eu ver aqui o estado do Rio de Janeiro. 17 milhões de população. Como eu falei, São Paulo, capital, tem 12 milhões, o estado do Rio tem 17. A gente vê que o estado do Rio também já está caindo o número de infecções, o número de casos confirmados por dia. E a gente vê que o número de óbitos já foi lá para o chão. A gente sabe também que o Rio de Janeiro começou a diminuir as restrições mês passado, que foi quando deu a verdadeira queda no número de óbitos. E a gente, apesar da gente ter visto aquele caso lamentável da Guarda Municipal aplicando arma de choque num cidadão só porque ele estava sem máscara, só entre aspas, né, mas continua tendo sido um caso lamentável e um caso que vai contra a nossa Constituição, porque a nossa Constituição ela diz que a gente tem o direito de ir e vir. Lá eles estavam tirando esse direito da pessoa. Eu falei disso já no último vídeo. Falei que eu queria ver também casos do Espírito Santo, por causa da notícia que a gente viu ali. A gente vai ver aqui, ó, o estado do Espírito Santo, apesar dele estar acima uma vez e meia a média nacional, aqui, tanto em casos confirmados quanto em óbitos, a gente vê que ele já está caindo. A gente vê que ele começou a ser contado também no final de março. Deixa eu ver se eu consigo pegar o primeiro dia aqui. Opa. Aqui, primeiro dia, 27 de março. 53 casos novos. Mas, como a gente viu na notícia, eles tinham casos no Espírito Santo desde 11 de fevereiro. Eu tinha familiares viajando para o Espírito Santo em fevereiro, se eu não me engano, né? Eu vou até confirmar isso. A gente vê que o número de óbitos dele está caindo, está indo para o chão agora, quando eles começaram a reabrir também. Tudo isso para falar que, para provar que quando foi feito o fechamento, quando foi feito o lockdown autoritário pelos governadores, o número de casos e o número de óbitos foi para o espaço. E quando eles começaram a reabrir, os números de casos continuaram subindo, né, numa taxa menor do que antes, ou até mesmo a taxa começou a ficar com um polinômio negativo, né, como a gente vê aqui no final. Mas o número de óbitos desses lugares que começaram a reabrir também foram para o chão. E a gente viu estados que não fizeram o lockdown, ou que fizeram só no início e organizaram o seu sistema de saúde, justamente não teve não tem nem palavras para descrever, essa idiotice de lockdown não afetou tanto o estado, tanto em número de casos confirmados quanto em número de óbitos, como nos outros estados. Agora, deixando um pouco de lado o lockdown e vindo para outras regras autoritárias, como, por exemplo, uso de máscara. Aqui é um estudo, deixa eu ver se tem a data dele aqui. Aqui, 30 de junho de 2020.
Visualização da efetividade de máscaras faciais em obstruir os jatos respiratórios. O estudo de 30 de junho de 2020. Tem todo o estudo aqui, eu vou deixar ele na descrição. Aqui fala do distanciamento de 6 feet, que é cerca de 1,80 m, que é da onde vem o 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. E o que eu quero mostrar é aquela tabela que estava no início. Aqui tem imagem do jato. O jato ele vai 3 pés, ele vai mesmo. Aí depois ele começa a diminuir tanto em quantidade de gotículas quanto em altura, Ele começa a cair. E aqui tem o tempo também que leva para isso acontecer. Aqui tem uma pessoa usando máscara, Dá para ver que ela usando máscara, o que acontece com o jato que também é propagado. Porque a gente tem os outros tipos de máscaras. Aí que a gente chega à tabela que eu quero mostrar. Tipo de máscara, o material da máscara, o distanciamento entre os fios dela. Eu não costuro, então eu não sei muito sobre isso. E a distância do jato. A gente tem descoberto, sem material, sem fio, vai aproximadamente 8 pés, 2,5 metros, não 2 metros. Bandana, que é como se fosse colocar a camiseta na frente do rosto, com 85 threads por inch, quantidade de linha por polegada, que é o que eles usam nos Estados Unidos, polegada. O jato vai a 3 pés e 9 polegadas, isso é aproximadamente 90 centímetros, 111 centímetros, 1,11 m de distância. Folded handkerchief, eu não sei o que é isso, mas é máscara de algodão simples, eu acho, que são 55 linhas por polegada, que eu acho que é a máscara mais comum, até que tem essa daqui, eu acabei selecionando tudo, que o jato ainda vai a 1 pé e 3 polegadas, que são 37 centímetros de distância. Então a gente vê que tem uma diminuição de 2 metros entre não estar com máscara e usar a máscara mais comum hoje em dia, mas ainda assim o jato continua indo, Aqui a gente tem máscaras mais bem feitas, que só vai a 6 centímetros de distância. Essa daqui é máscara, aquela N95, se eu não me engano, R95, que é a máscara feita para isso, que ela tem o filtro, tudo, ela tem o pino ali para deixar você respirar. Mesmo assim, você vai estar respirando e vai estar saindo do mesmo jeito, vai a 6 centímetros de distância. E a máscara comercial, que é a máscara cirúrgica, que a gente acha em farmácias, etc., que vai a 8 polegadas, que são 20 centímetros. A gente sabe que isso é comparando a máscara, o jato indo para frente. A gente sabe também que, dependendo de como a máscara estiver no seu rosto, o jato pode sair pelos lados e por baixo. No meu caso, eu tenho barba, o que não é tão bom, porque fica ridículo a máscara com a barba. E a barba, ela acaba pegando um pouco. Se eu tiver o vírus, ela acaba segurando o vírus aqui. O ideal seria eu ter uma máscara que cobrisse a barba também. Não é uma boa ideia colocar a mão na frente do... Mas a máscara é efetiva, sim, mas ela não é a solução dos problemas. Como eu falo algumas vezes, o meu estilo de vida começou a ser considerado como isolamento social. Eu nunca gostei de ficar muito perto das pessoas, e isso sempre foi considerado antissocial. Eu sempre fui considerado uma pessoa antissocial por não querer ficar próximo às pessoas. Hoje em dia isso é chamado de isolamento social. Então, pela primeira vez eu não sou chamado de antissocial, só por mim mesmo.
Mas é isso, eu vou colocar o link desse estudo na descrição, os outros links são do saude.gov.br. E é isso aí. Até o próximo. Eu quero fazer um vídeo sobre a represa da China, uma represa na China que tem 2 décadas de vida. O tempo de vida útil dela é de 50 anos e ela já está começando a apresentar problemas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, era para ter feito já faz um tempo. Até!